Quando o advogado terminou de ler o testamento, ninguém conseguiu acreditar no que tinha ouvido. Maurício recebeu a maior fazenda da família. Suzana herdou outra propriedade produtiva e completa. Já Rosana ficou apenas com um velho sítio abandonado nos limites da cidade, esquecido pelo tempo. Cercas caídas, uma casa quase em ruínas e terras que há anos não produziam praticamente nada. Enquanto os irmãos trocavam sorrisos discretos, Rosana tentava entender a decisão estranha do pai. Mas o que mais a marcou não foram as risadas nem os olhares de pena das pessoas presentes ali. Foi uma frase dita por seu Manuel, o melhor amigo de seu pai, enquanto todos deixavam o escritório. Ele se aproximou e falou em voz baixa. Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo. Antes que Rosana pudesse perguntar o que aquilo significava, o velho se afastou rapidamente. E durante semanas, aquela frase continuou ecoando em sua mente, sem que nada fizesse sentido. Poucos dias depois, ao visitar o sítio pela primeira vez, seu namorado Gustavo ficou decepcionado. O lugar era ainda mais feio do que ela imaginava. Não havia riqueza nenhuma escondida ali. Então, ele tomou uma decisão que partiu o coração de Rosana. Terminou o relacionamento e foi embora. O que Gustavo, seus irmãos e toda a região não sabiam era que aquele sítio escondia muito mais. Havia um segredo que seu pai guardou durante anos, que começaria a surgir através de pistas. E quando Rosana finalmente descobrisse toda a verdade, entenderia que não herdou a pior parte. Na realidade, havia recebido exatamente aquilo que seu pai passou a vida inteira preparando para ela. Rosana sempre foi diferente dos irmãos. Desde criança, ela gostava de transformar as coisas. Se encontrava um jardim abandonado, passava dias cuidando dele até que voltasse a florescer. Se via uma construção velha, já imaginava como poderia deixá-la bonita e especial outra vez. Onde a maioria das pessoas enxergava problemas, ela costumava enxergar possibilidades reais. Depois da partida do pai, todos esperavam uma divisão previsível das propriedades da família. As melhores fazendas para os filhos considerados mais preparados, e foi exatamente isso que ocorreu. Maurício recebeu a maior propriedade. Suzana herdou outra lucrativa. Rosana ficou com o sítio, mas havia algo estranho em toda aquela história. Seu Manuel parecia guardar um segredo importante. Em mais de uma ocasião, deixou escapar frases misteriosas sobre aquela propriedade abandonada. Comentários que sugeriam que o velho fazendeiro enxergava algo naquele lugar que ninguém mais via. Abandonada pelo namorado e desacreditada pelos irmãos, Rosana precisava encontrar forças para seguir. O que ninguém imaginava era que aquela terra escondia muito mais do que cercas e paredes rachadas. E conforme as pistas começassem a aparecer, ela descobriria que o legado do pai era muito maior. Mas antes de continuar, me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo agora. Eu gosto de saber até onde essas histórias chegam. Acompanhe esta emocionante história de superação, porque o velho sítio, que todos consideravam sem valor, estava prestes a revelar uma verdade enorme. O dia da leitura do testamento chegou cercado por uma mistura de tristeza e grande expectativa. Rosana entrou no escritório, tentando manter a calma. Ainda era difícil aceitar que o pai se foi. Durante toda a vida, ele havia sido a figura mais forte e segura de toda a família para todos. Maurício e Suzana já estavam sentados. O irmão mais velho parecia confiante, conversando baixinho. Os dois acreditavam saber exatamente como seria a divisão da herança e, de certa forma, estavam certos. Quando o advogado começou a leitura, o ambiente ficou em silêncio. Primeiro vieram disposições menores, economias, equipamentos, objetos pessoais. Depois chegou o momento mais aguardado por todos ali. A fazenda Santa Helena ficaria para Maurício. O irmão assentiu, tentando disfarçar a satisfação. Era a maior fazenda da família, possuía o melhor rebanho, as melhores pastagens e boa estrutura. Em seguida, a fazenda Boa Esperança ficaria para Suzana. A irmã abriu um sorriso discreto e breve. A propriedade gerava lucro havia anos. Tudo estava funcionando perfeitamente. Restava apenas Rosana. O advogado consultou os documentos.
O sítio Lago Azul ficaria para Rosana silêncio absoluto. Maurício franziu a testa. O Lago Azul? Aquele sítio abandonado? Suzana acreditou ter ouvido errado. Rosana sentiu o coração acelerar. Ela conhecia aquele lugar. Todos conheciam muito bem aquele lugar. O sítio ficava afastado das demais propriedades. Durante anos, permanecera praticamente abandonado. A casa estava deteriorada, as cercas destruídas, boa parte da área havia sido tomada pelo mato. Era, sem dúvida, a pior propriedade da família. Maurício soltou uma risada curta e sem cerimônia. Rosana permaneceu em silêncio. Pela primeira vez, sentiu uma pontada de mágoa, não pela herança, mas pela forma como todos reagiam diante daquela notícia, como se fosse algo óbvio e esperado. Quando a leitura terminou, foi então que algo estranho aconteceu. Seu Manuel aproximou-se dela. O velho observou os irmãos se afastando pelo corredor, depois voltou os olhos para Rosana e falou: "Não fique triste." Ela respondeu que era difícil não ficar. Ele sorriu e disse com calma: "Seu pai sabia exatamente o que estava fazendo." Rosana ergueu a cabeça. O que ele queria dizer? O velho pareceu se arrepender imediatamente. Disse apenas: "Só confie nele." E ficou em silêncio. Então revelou algo surpreendente. Durante 40 anos, seu pai recebeu propostas para vender o sítio e recusou todas. Rosana ficou surpresa. Por quê? Seu Manuel demorou alguns segundos para responder, porque dizia que um dia aquela terra teria o dono certo. E antes de outra pergunta, ele se foi. Rosana ficou parada no corredor. A frase ecoava em sua mente. O dono certo, o que aquilo significava. Do lado de fora do escritório, Gustavo a aguardava sorrindo. Perguntou qual fazenda havia ficado para ela. Rosana entrou na caminhonete e fechou a porta. "Nenhuma... Meu pai me deixou o sítio Lago Azul." O sorriso de Gustavo desapareceu. "O sítio velho deve ter alguma coisa especial lá," ele tentou dizer. No dia seguinte, os dois seguiram até a propriedade pela estrada de terra longa e empoeirada. Quando chegaram ao portão, Gustavo reduziu a velocidade. A expressão dele mudou imediatamente. O portão estava torto, as cercas destruídas. O mato tomava conta de boa parte da área toda. Parte do telhado precisava de reparos. A pintura havia sumido. Uma varanda apresentava rachaduras. Gustavo saiu da caminhonete e ficou observando tudo ao redor. "Não acredito nisso," ele falou. Rosana caminhou lentamente pela propriedade. Apesar do abandono, algo naquele lugar a chamava. As árvores antigas e paisagem, o silêncio. Era como se o sítio ainda estivesse esperando alguém. Enquanto observava a casa, percebeu algo estranho. Próximo a uma velha figueira havia um marco de madeira bastante antigo. Parecia ter sido colocado ali décadas antes por alguém cuidadoso. Ela se aproximou. As iniciais gravadas na madeira fizeram seu coração acelerar de repente. As mesmas iniciais de seu pai. Ela passou os dedos sobre a marca. O objeto parecia muito importante. A voz de Gustavo a trouxe de volta. Ele havia ido até os fundos e voltou com expressão fechada. "Isso aqui é um desastre." Ela disse que talvez desse para recuperar. Ele soltou uma risada nervosa. "Você sabe quanto dinheiro seria necessário?" Rosana disse que talvez valesse a pena tentar mesmo assim. "Não vale, eu não nasci para isso. Para passar anos tentando salvar um lugar sem nenhum futuro." A conversa estava tomando um rumo que ela conhecia. Então veio a frase que ela jamais esqueceria: "Acho melhor cada um seguir seu caminho." 3 anos de relacionamento terminavam ali, naquele lugar. Minutos depois, Gustavo entrou na caminhonete e foi embora, sem olhar para trás. Rosana ficou sozinha. O vento balançava os galhos da velha figueira. Ela observou o marco com as iniciais do pai e lembrou das palavras de seu Manuel. Pela primeira vez, uma pergunta começou a incomodá-la de verdade. E se o pai tivesse deixado mais do que um simples sítio? E se existisse uma razão que ninguém via? Rosana ainda não sabia, mas estava determinada a descobrir, e essa decisão mudaria completamente sua vida. Na manhã seguinte, ela acordou antes do nascer do sol.
Por segundos, ficou olhando para o teto antigo. A morte do pai, a leitura do testamento, as risadas dos irmãos, o fim do relacionamento. Tudo junto. Parecia que sua vida inteira havia mudado em menos de uma semana. Mas ela não queria fugir dali. Havia algo no sítio Lago Azul que despertava sua curiosidade, principalmente as palavras de Manuel. Se o sítio era tão ruim, por que o pai recusara tantas ofertas para vendê-lo durante todos aqueles anos? Após tomar café, Rosana decidiu explorar melhor o terreno. Passou horas caminhando pela propriedade. Observou as cercas destruídas, os pastos abandonados, as árvores antigas espalhadas pelo terreno todo, e voltou várias vezes ao estranho marco de madeira próximo à figueira. As iniciais continuavam ali. No meio da tarde, uma caminhonete antiga surgiu, levantando poeira pela estrada. Era seu Manuel. Na carroceria havia ferramentas, tábuas e materiais usados. Achei que você precisaria de ajuda. Rosana abriu um sorriso pela primeira vez naquele dia. Eu realmente preciso, ela respondeu com calma. Durante as horas seguintes, os dois trabalharam juntos, limparam a varanda e retiraram entulhos. Enquanto trabalhavam, Rosana perguntou se seu pai falava sobre o sítio. Mais do que você imagina. Manuel disse que o pai dizia que as pessoas enxergavam apenas o que estava na superfície do lugar. E o que havia além da superfície? O velho sorriu. Isso ele nunca me contou, nem mesmo para mim. Rosana percebeu que aquilo era verdade, mas também percebeu que Manuel sabia mais do que dizia. Antes que pudesse insistir, ouviu outro veículo se aproximando. Uma caminhonete mais nova entrou. Dela desceu um homem alto, forte e de expressão séria, moreno. Olhos azuis, braços de quem trabalha. Meu filho, explicou Manuel. O rapaz fez apenas um aceno educado e se apresentou. Eduardo. A apresentação foi rápida. Eduardo claramente não estava ali porque queria. Seu rosto dizia tudo. Nas horas seguintes, Eduardo trabalhou sem reclamar, mas sem demonstrar qualquer entusiasmo também. Ajudou a retirar cerca quebrada, carregou materiais, cortou galhos, fez tudo com eficiência e silêncio. No final da tarde, Rosana comentou que achava que o lugar tinha potencial. Eduardo soltou uma risada. Potencial para dar trabalho. Ela perguntou se ele era sempre tão otimista assim. Só sou realista. Vai gastar anos, muito dinheiro, e talvez não funcione. Rosana cruzou os braços. Você é sempre assim? Pela primeira vez ele sorriu, quase sempre. E apesar da discussão, ela não ficou irritada com ele. Na manhã seguinte, continuaram explorando. Foi então que encontraram um antigo depósito nos fundos. A construção estava praticamente abandonada. Parte do telhado havia desabado. Caixas velhas no chão. Enquanto examinava o local, Rosana encontrou um pequeno armário caído. Dentro havia papéis velhos. A maioria estava ilegível por causa da umidade, mas um objeto chamou sua atenção imediatamente. Um velho caderno de capa escura. Ela retirou a poeira com cuidado. Ao abrir, o coração acelerou. A letra era do pai, sem dúvida alguma. Rosana sentou-se ali mesmo e começou a folhear o material. Grande parte das páginas estava danificada. Algumas haviam sumido, outras estavam completamente rasgadas. Mas várias anotações ainda podiam ser lidas. Havia desenhos simples, cálculos e observações do terreno. Marcas indicando pontos da propriedade. E então, ela encontrou uma frase em uma página amarelada. Uma única frase escrita no canto da folha. Quando Rosana estiver pronta, ela entenderá. O coração disparou. Ela chamou o seu Manuel. Quando ele leu aquelas palavras, ficou completamente imóvel por alguns segundos. O senhor já sabia disso? Não. Então por que parece surpreso? Manuel fechou o caderno devagar. Seu olhar percorreu o horizonte. Depois voltou para Rosana, porque seu pai nunca escrevia sem motivo. Eu não sei o que significa, mas acredito que você está começando a encontrar as respostas certas. Rosana olhou para o caderno. As páginas arrancadas, as anotações incompletas, aquela frase misteriosa.
E uma certeza começou a surgir dentro dela. O pai havia deixado pistas. Pistas reais e intencionais. Talvez o sítio escondesse algo muito maior do que todos imaginavam, e ela estava determinada a descobrir. Nos dias seguintes, o velho caderno tornou-se quase uma obsessão para Rosana. Ela analisava cada página. Algumas anotações estavam ilegíveis. Outras terminavam no meio de frases, como se partes tivessem sumido. Mas uma coisa chamou sua atenção. O pai parecia registrar constantemente observações sobre água. Havia pequenas marcações espalhadas, números, desenhos simples, setas indicando pontos do terreno. Nada parecia fazer sentido isoladamente, mas Rosana começou a desconfiar que tudo estava conectado. Foi então que decidiu seguir as marcações do caderno. Na manhã seguinte, caminhou com Eduardo até uma área. O mato era alto, o acesso difícil. Claramente era uma parte do sítio sem cuidados há muitos anos. Tem certeza de que é por aqui? Rosana disse que ainda não sabia. Eduardo reclamou do caderno velho. Apesar da resposta, ele continuou seguindo ao lado dela. Após meia hora caminhando, algo surgiu. Uma grande área de água apareceu entre as árvores. Os dois pararam imediatamente. Ficaram imóveis. O lago era muito maior do que imaginavam. A vegetação escondia boa parte dele da vista principal. A água era limpa, tranquila. Refletia o céu azul daquela manhã. Por segundos, nenhum dos dois falou. Então Eduardo quebrou o silêncio. Eu não esperava isso. Rosana também não. Ela se aproximou da margem, observou a profundidade, a extensão, a qualidade aparente da água e lembrou das anotações do pai, as marcações, os desenhos, as referências constantes à água. Seu coração acelerou com a descoberta. Nos dias seguintes, ela dedicou-se a estudar tudo o que podia sobre piscicultura com grande dedicação. Pesquisou, conversou com técnicos, visitou produtores da região. Quanto mais aprendia, mais acreditava. Pela primeira vez desde a leitura do testamento, começou a sentir entusiasmo genuíno pelo lugar. Quando apresentou a ideia para seu Manuel, o velho ouviu tudo atentamente. Piscicultura? Você acha que consegue? Rosana sorriu. Não sei ainda. O velho disse que era uma resposta honesta, mas vou aprender sim. Seu Manuel riu. Essa parte você puxou do seu pai. Já Eduardo reagiu de forma bem diferente ali. É arriscado. Muito arriscado, pode perder tudo. Rosana perguntou se havia alguma parte positiva. Ainda estou procurando. Ela não conteve a risada, mas no fundo sabia que ele estava sendo sincero. Algumas semanas depois, o projeto começou a sair do papel. Os primeiros tanques foram preparados. Com suas economias e parte da herança financeira, Rosana iniciou as primeiras adaptações necessárias. Não era um investimento enorme, mas era tudo o que tinha, e por isso não podia de forma nenhuma errar. A notícia se espalhou pela região e chegou aos ouvidos de Maurício durante uma reunião com produtores. Quando soube que Rosana pretendia investir em piscicultura, ele simplesmente caiu na gargalhada ali. Ela enlouqueceu. Aquele sítio mal se sustenta. Agora ela quer criar peixes. Os comentários cresceram. Dias depois, Maurício resolveu visitar a irmã. Rosana estranhou imediatamente, ele raramente aparecia. O irmão desceu sorrindo, um sorriso que ela conhecia bem, e que normalmente significava problema certo. Ouvi dizer que virou piscicultora. Ela confirmou que estava trabalhando nisso. Muito sério mesmo. Maurício balançou a cabeça. Você sempre teve imaginação demais. Rosana ignorou a provocação direta. O que você quer? O irmão caminhou lentamente pela varanda. Depois voltou-se para ela com calma. Vim fazer uma proposta. Quero comprar o sítio. Rosana arregalou os olhos. Comprar? Por que mesmo? Maurício deu de ombros. Disse que poderia incorporar as suas terras. Ela percebeu que não era sincero. O valor que ele ofereceu fez Rosana quase rir. Era muito abaixo do preço real da propriedade. Está brincando? É uma oferta justa. Não é. É mais do que qualquer pessoa pagaria por isso. Rosana olhou diretamente nos olhos do irmão. Não está à venda. Maurício suspirou. Pense bem. Você pode acabar perdendo tudo.
Ela disse talvez, então venda enquanto ainda pode. Não, jamais. Maurício percebeu que não conseguiria convencê-la, mas deixou uma última frase antes de ir embora. Quando isso fracassar, não diga que eu não avisei. E sumiu pela estrada levantando poeira no ar. Eduardo aproximou-se. Disse que era estranho alguém oferecer dinheiro pelo que acredita não ter valor. Rosana também achava. Se Maurício considerava o sítio inútil, por que queria tanto comprá-lo assim? Naquela noite, analisando o caderno, ela encontrou uma página que ainda não havia examinado direito. No canto inferior havia um desenho simples, parecia um mapa. Parte dele estava danificada pelo tempo. Mas uma frase permanecia legível. Nem todos enxergarão o que está diante deles. Ela ficou imóvel. Então olhou pela janela em direção ao lago escondido entre as árvores, sob a luz da lua cheia. Pela primeira vez, começou a acreditar que o pai talvez não tivesse deixado apenas uma herança comum. Talvez tivesse deixado um plano completo, e alguém parecia muito interessado em impedi-la de descobri-lo. Os meses seguintes foram os mais intensos que Rosana já havia vivido em toda a sua vida até ali. O projeto de piscicultura finalmente saiu do papel. Os primeiros tanques foram preparados e prontos. As estruturas básicas ficaram prontas. Os alevinos chegaram e ela sentiu que caminhava na direção certa. Os resultados iniciais foram animadores. Técnicos elogiaram a qualidade da água do lago especial. Alguns compradores demonstraram interesse antecipado. Até Eduardo admitiu que a ideia parecia promissora. Não vou dizer que eu estava errado, mas talvez eu estivesse menos certo do que imaginava antes. Rosana sorriu. Isso vindo de você já é praticamente um pedido de desculpas. Eduardo riu de verdade. E naquele momento, ambos perceberam como haviam se aproximado ao longo de todos aqueles dias juntos. Os dias de trabalho compartilhado haviam criado uma amizade sólida e uma confiança que crescia em silêncio. Mas quando tudo parecia começar a melhorar, o primeiro grande golpe chegou de forma inesperada e dura. Tudo começou numa manhã comum. Um funcionário correu até a casa principal, chamando Dona Rosana com urgência. Quando chegou aos tanques, sentiu o estômago afundar. Peixes mortos boiavam na superfície da água. Dezenas deles, talvez centenas. Por alguns segundos ela não conseguiu reagir. Apenas observou tudo. Eduardo chegou logo atrás. Seu rosto ficou tão pálido quanto o dela. Rosana correu para a margem. A água parecia diferente. Alguns peixes ainda se debatiam. Outros já estavam mortos. O prejuízo era enorme. Técnicos foram chamados, coletas realizadas, análises começaram. As respostas demorariam dias ainda. Ao final da semana, mais da metade da produção havia sido perdida. Meses de trabalho haviam sumido. Quando os números ficaram prontos, a realidade foi brutal. A maior parte das economias havia sumido. Naquela noite, Rosana ficou sentada sozinha na varanda, pela primeira vez, sem vontade de abrir o caderno. Sentia-se derrotada, cansada. Vazia seu manuel, chegou pouco depois do pôr do sol e sentou ao lado. Os dois ficaram em silêncio durante alguns minutos, até que ela falou. Talvez Maurício estivesse certo. O velho virou a cabeça. Não diga isso. Ela havia investido tudo e perdera quase tudo também. Ainda não perdeu tudo. Ela soltou uma risada amarga. Está tentando me animar? Não digo a verdade. Não sei se consigo continuar. A frase doeu até para ela, era a primeira vez que admitia em voz alta. Seu Manuel disse que o pai enfrentara anos muito mais difíceis do que aquele ali e nunca desistiu. Na manhã seguinte, a situação piorou. 2 funcionários pediram demissão. Um fornecedor cancelou o acordo. E moradores começaram a comentar que o negócio de Rosana estava acabado. Os rumores cresciam rápido. Durante uma visita à cidade, Rosana ouviu algo que a fez parar no meio da rua completamente imóvel. Dizem que o lago dela tem problema, a água não presta. De onde vinham aqueles comentários absurdos? Naquela noite, Eduardo apareceu na varanda segurando uma pasta cheia de documentos bem organizados.
Dentro havia folhas antigas do depósito que passaram despercebidas. Ele acreditava serem do pai dela. Os documentos continham análises antigas da água do lago, feitas décadas atrás. Resultados excelentes. Mas o que chamou a atenção foi uma anotação escrita à mão pelo próprio pai nos documentos antigos. A água deste lago é rara. Quem souber como utilizá-la corretamente mudará o destino desta propriedade. Rosana leu a frase várias vezes. O coração acelerou. Ele sabia. Parece que sim, respondeu Eduardo. Talvez seja por isso que ele nunca vendeu o sítio. Algo mudou dentro dela naquele exato instante. Os problemas continuavam. As dívidas continuavam. As perdas continuavam, mas a esperança havia voltado. Nos dias seguintes, os exames ficaram prontos. A causa da mortandade não era a água do lago especial. Era uma doença trazida por um lote contaminado de peixes adquirido de um fornecedor externo à região. Um problema grave, mas controlável. Parte da produção poderia ser salva. O restante poderia ser reconstruído. Rosana respirou aliviada. Ainda seria muito difícil, mas não era o fim que todos esperavam ver chegar. Naquela mesma noite, entre documentos do pai, encontrou uma folha dobrada com um desenho rudimentar. Mostrava o sítio inteiro, com marcações espalhadas pelo terreno e no canto uma frase que emocionou. Se um dia eu não estiver aqui, procure onde a figueira observa a água. Rosana ficou completamente imóvel. A velha figueira, a mesma onde encontrara o marco com as iniciais do pai, logo no início de tudo. Ela olhou pela janela. A árvore podia ser vista à distância sob a luz da lua cheia daquela noite. E pela primeira vez, teve certeza absoluta, o pai estava deixando pistas reais. Pistas muito intencionais. E alguém, em algum momento da história daquela propriedade, havia tentado escondê-las de alguém. A descoberta das anotações devolveu a esperança. Os meses seguintes foram dedicados à reconstrução total. Ela renegociou dívidas, reorganizou investimentos, trabalhou mais horas do que nunca em sua vida. E pouco a pouco, a piscicultura voltou a crescer. Os novos lotes apresentaram resultados excelentes mesmo. Os compradores retornaram, os lucros reapareceram, mas dessa vez Rosana enxergava algo além do negócio. Ela enxergava uma missão. Quanto mais encontrava pistas do pai, mais acreditava no propósito daquele lugar. Ao seu lado, Eduardo permanecia firme, sempre o primeiro a chegar e o último a ir embora do trabalho. Ajudava na administração, acompanhava obras, supervisionava funcionários sempre presente e comprometido. E sem perceberem, os dois começaram a se tornar inseparáveis, dentro e fora daquela propriedade. As conversas deixaram de ser apenas sobre trabalho. Passaram a incluir sonhos, medos e planos futuros. Seu Manuel observava tudo de longe e frequentemente sorria sozinho, percebendo o que os dois ignoravam. O sentimento que estava surgindo entre eles, silencioso e verdadeiro, crescia a cada dia que passava. Mas justamente quando a vida parecia entrar nos trilhos, um novo problema apareceu. Desta vez, uma pessoa. Maurício. Tudo começou quando Rosana conseguiu agendar uma reunião importante com uma cooperativa regional. Caso o acordo fosse fechado, sua produção teria compradores garantidos pelos próximos anos à frente. Era exatamente o tipo de contrato que poderia mudar o futuro da propriedade completamente para sempre. Rosana passou semanas preparando a apresentação, separou relatórios, resultados e projeções detalhadas. No dia marcado, os representantes visitaram o sítio, conheceram os tanques. Analisaram os números ali. Ao final, pareciam satisfeitos. Disseram que entrariam em contato nos próximos dias. Ela respirou aliviada. Mas 3 dias depois, recebeu uma ligação inesperada. O contrato havia sido cancelado. Sem explicações. Um segundo comprador também desistiu. Depois um terceiro. Era estranho demais para ser simples coincidência. Naquela noite, Eduardo apareceu preocupado. 3 clientes desistindo na mesma semana não fazia sentido.
A resposta veio alguns dias depois e trouxe uma onda de indignação que Rosana não esperava sentir. Seu Manuel ouviu numa loja agropecuária que a piscicultura de Rosana estava contaminada. Mentiras, que os peixes apresentavam problemas, que a água do lago era imprópria. Tudo mentira espalhada por alguém. Mas rumores costumam viajar mais rápido do que a verdade, e o estrago já estava sendo feito por ali. Quando seu Manuel contou o que havia ouvido, Rosana sentiu o sangue ferver. Quem espalhou isso? O velho hesitou. Não tenho certeza, mas acho que você já imagina quem foi o responsável por isso. Rosana investigou. 2 dias depois, descobriu que Maurício fazia comentários negativos havia semanas. Sempre de forma indireta, sem assumir responsabilidade, mas o objetivo era claro. Sabotagem mesmo. Ela esperava arrogância, esperava deboche, mas não esperava que o irmão fosse capaz disso com ela. Naquela noite, Maurício apareceu na propriedade. Rosana o recebeu na varanda, sem sorrir, sem cumprimentos. Você espalhou aqueles boatos? O irmão pareceu surpreso. Disse que não sabia do que ela estava falando. O silêncio entre os dois foi suficiente para confirmar tudo. Maurício desviou o olhar pela primeira vez. Eu só estava tentando proteger investidores. Mentindo. O irmão cruzou os braços sem responder. Está tentando me destruir. Estou impedindo que você arraste o nome da família para o fracasso total. Rosana sentiu uma mistura de tristeza e raiva. Você nunca suportou que eu estivesse dando certo. O irmão não respondeu, porque no fundo sabia que ela tinha razão. E foi embora sem dizer mais nada. Recuperar a confiança dos compradores levaria tempo. Muito tempo, e os problemas não terminaram ali. Nos dias seguintes, Rosana percebeu uma mudança em Eduardo. Ele continuava ajudando, mas estava distante, pensativo, preocupado. Até que uma noite ela o confrontou diretamente. O que está acontecendo com você? Sua empresa está crescendo, você está construindo algo enorme. Ela disse que foi com a ajuda de todos. Mesmo assim, talvez você precise de alguém melhor ao seu lado. Alguém do seu nível, ele disse baixo. Rosana ficou imóvel. Naquele instante, finalmente entendeu. Não era falta de interesse, era insegurança. Eduardo passou meses ajudando a construir aquele sonho. Mas agora achava que não tinha nada para oferecer. Eduardo, você é sempre assim? Quase sempre. Mas ela não ficou irritada dessa vez, ficou triste. Nos dias seguintes, Eduardo começou a aparecer menos. Depois passou a visitar apenas quando necessário. E pela primeira vez, Rosana sentiu-se verdadeiramente sozinha diante de tantos problemas ao redor. Lutando para salvar o negócio, lutando contra os boatos, lutando para descobrir os segredos do pai. E agora também tinha que entender a tristeza que sentia todos os dias que não via Eduardo. Naquela noite, observando a velha figueira sob a lua, uma pergunta voltou a ocupar completamente sua mente. Por que o pai tinha tanta certeza de que ela conseguiria? Porque naquele momento ela própria não tinha. Os dias após o afastamento de Eduardo foram os mais difíceis, desde a crise da piscicultura no sítio. Rosana tentava manter o foco. Os contratos precisavam ser recuperados, os clientes precisavam voltar. Mas por mais que se esforçasse, sentia a ausência dele em todos os lugares dentro da propriedade. Eduardo havia participado de cada etapa daquela transformação, desde os dias em que tudo parecia perdido. Agora o silêncio ocupava o espaço que antes era preenchido por suas opiniões e conselhos sinceros. Até seu Manuel percebeu. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar documentos, tocou no assunto direto. Você gosta dele? Rosana suspirou. Está tão óbvio assim? Para qualquer pessoa com olhos. Ela sorriu. E ele? Meu filho é teimoso. Isso eu já percebi. Mas também é honesto. Ela ficou pensativa ali. Então por que foi embora? Seu Manuel demorou alguns segundos. Porque acredita que não merece você. Aquela frase ficou ecoando em sua mente. Naquela noite, Rosana tomou uma decisão e entrou na caminhonete. Dirigiu até a propriedade dos vizinhos.
Quando chegou, encontrou Eduardo consertando uma cerca sozinho. Ele pareceu surpreso ao vê-la. Rosana? Precisamos conversar. Eduardo largou as ferramentas devagar. Os dois caminharam até uma grande árvore próxima. Por alguns segundos, ninguém disse nada entre eles, até que Rosana rompeu o silêncio. Você resolveu decidir sozinho o que é melhor para mim? É isso? Eduardo abaixou os olhos. Não foi isso. Ela insistiu. Ele disse que ela havia construído algo enorme. Nós construímos. Não, foi você. Ela viu pela primeira vez a vulnerabilidade escondida naquele homem. Ele disse que passou a vida inteira vendo pessoas importantes chegarem e irem, gente rica, grandes nomes. E eu sempre fui apenas o filho de um pequeno produtor. Você merece alguém muito melhor do que eu. Ela ficou alguns segundos olhando para ele. Então sorriu. Um sorriso leve, quase incrédulo de verdade. Você realmente acredita nisso? Sim. Então você é ainda mais teimoso do que eu imaginava ser. Eduardo tentou responder, mas ela o interrompeu. Quando tudo estava dando errado, quem ficou ao meu lado? Silêncio. Quando perdi metade da produção, quem ficou? Silêncio novamente. Quando os compradores sumiram? Os olhos dele começaram a se encher de emoção. Você. Exatamente. Rosana deu mais um passo à frente. O homem que eu quero ao meu lado não é aquele que aparece quando tudo está perfeito e fácil demais. É aquele que permanece quando tudo está desmoronando ao redor. Eduardo sorriu de verdade pela primeira vez. E naquele instante, ambos perceberam que não havia mais motivo para fugir do que sentiam um pelo outro. Alguns meses depois, o trabalho finalmente começou a dar resultado. Rosana provou que os boatos eram falsos. Os compradores voltaram. Novos contratos foram assinados. A produção atingiu níveis que ela não imaginava. Foi então que surgiu a maior oportunidade de sua vida. Um grande produtor buscava fornecedores na região. O contrato era gigantesco, muito maior do que qualquer outro que ela havia fechado até aquele momento. Durante semanas, Rosana e Eduardo trabalharam juntos para apresentar a melhor proposta possível ao cliente. E venceram. Quando a confirmação chegou, ela mal conseguiu acreditar. Era o maior negócio da empresa. Na mesma época, Maurício tentava fechar uma parceria milionária com um grande fazendeiro chamado Eduardo Almeida, um produtor que havia construído uma fortuna nos últimos anos. O que Maurício não sabia era algo essencial. Aquele Eduardo era exatamente o mesmo homem que agora dividia a vida com sua própria irmã Rosana. Sem saber disso, Maurício organizou uma grande recepção em sua fazenda para impressionar o futuro parceiro. Durante dias preparou tudo. Funcionários trabalharam sem parar. A expectativa era enorme naquela noite. Na noite da festa, dezenas de veículos chegaram, produtores, empresários, autoridades locais presentes. Maurício caminhava orgulhoso entre os convidados, até que ouviu o anúncio do mais esperado da noite. O senhor Eduardo Almeida acabou de chegar. Maurício abriu um sorriso. Finalmente havia chegado o momento. Mas o sorriso congelou no mesmo instante, porque ao lado de Eduardo desceu uma mulher que ele conhecia. Rosana, sua irmã, vestida elegantemente e confiante. Sorridente, como se pertencesse naturalmente ali. Então ouviu um convidado comentar: aquela é a empresária da piscicultura Lago Azul. Construiu do zero. Outro completou: e será a futura esposa do Eduardo. Maurício ficou imóvel, sem dizer uma única palavra. Enquanto isso, Rosana caminhava pelo salão ao lado do homem que amava com toda a certeza do mundo. E pela primeira vez, desde a leitura do testamento, percebeu que não precisava mais provar nada a ninguém. Porque a própria vida já havia se encarregado de fazer isso por ela da forma mais bonita possível. A festa organizada por Maurício marcou o fim de uma fase e o começo de outra completamente diferente. Pela primeira vez, Rosana sentiu que não precisava mais provar nada, os contratos estavam garantidos. A piscicultura prosperava. A antiga propriedade abandonada agora era referência em toda a região inteira.
E, acima de tudo, ela havia encontrado alguém com quem desejava construir o futuro, mas uma pergunta ficava. A mesma pergunta que a acompanhava desde o dia da leitura do testamento do pai. Por que aquele sítio? Ao longo dos meses, surgiram inúmeras pistas, o marco com as iniciais, as anotações escondidas, o caderno, os mapas incompletos, as frases misteriosas, a estranha certeza de seu Manuel sobre o propósito de tudo. Mas a resposta definitiva ainda não havia aparecido, e Rosana sentia que estava cada vez mais próxima dela. Pouco depois da festa, ela decidiu concluir a reforma da parte mais antiga da casa da propriedade. Existiam cômodos construídos pelo avô, que permaneciam praticamente intactos. A estrutura precisava ser reforçada. Naquela manhã, trabalhadores removiam tábuas de uma parede interna com rachaduras quando chamaram Rosana. Dona Rosana, acho que a senhora vai querer ver isso. Ela se aproximou com o coração já acelerado. Atrás das tábuas havia um espaço vazio, um compartimento escondido dentro da parede, claramente intencional. Com cuidado, um trabalhador retirou uma pequena caixa de madeira escura, coberta por décadas de poeira. A fechadura estava enferrujada, mas ainda intacta. Rosana segurou a caixa com as duas mãos, devagar. Era como se estivesse prestes a encontrar algo que o pai havia deixado esperando por ela durante anos. Sem perder tempo, levou a caixa para a varanda. Eduardo chegou logo depois. Seu Manuel também foi chamado. Os três sentaram ao redor da mesa. O silêncio era absoluto, até que Rosana finalmente abriu a tampa. Lá dentro havia vários objetos cuidadosamente organizados, fotografias antigas, documentos, mapas, cadernos e um envelope amarelado que imediatamente chamou sua atenção. Na frente havia apenas uma frase escrita: para minha filha Rosana. As lágrimas surgiram antes mesmo que ela abrisse a carta guardada ali dentro, porque reconheceu imediatamente a letra do pai. Por alguns segundos precisou respirar fundo para continuar. Então abriu o envelope e começou a ler. Minha querida Rosana, se você encontrou esta carta, significa que chegou exatamente onde eu esperava que chegasse. Talvez tenha levado anos, talvez tenha sido difícil. Talvez em muitos momentos você tenha acreditado que eu fui injusto com você, mas preciso que saiba disso. Eu nunca deixei aquele sítio para você porque era a pior propriedade. Eu deixei porque era a melhor. As outras fazendas estavam prontas. Produziam lucro, qualquer pessoa poderia administrá-las com facilidade. Mas aquele sítio era diferente, ali existia potencial. Ali existia um sonho que eu nunca consegui realizar. Passei anos estudando aquelas terras, analisando a água, planejando projetos. Mas o tempo passou rápido demais. Percebi que talvez não tivesse tempo para concluir aquele trabalho. Mas você teria tempo de sobra. Desde pequena você enxergava beleza onde ninguém mais enxergava. Transformava coisas abandonadas em especiais. E foi por isso que escolhi você. Não porque fosse minha filha favorita, mas a única capaz de enxergar. Se está lendo esta carta, significa que eu estava certo. Você encontrou o valor que os outros não viram. Você realizou um sonho que nem eu mesmo consegui realizar, e isso me enche de orgulho infinito, filha. Mais orgulho do que qualquer palavra poderia explicar, com amor. Seu pai, Rosana já chorava abertamente. Eduardo apertou sua mão, seu Manuel enxugava discretamente os olhos, mas a maior surpresa ainda vinha. Debaixo da carta havia uma pilha de documentos organizados cuidadosamente pelo pai ao longo dos anos. Eram projetos completos, mapas detalhados, estudos sobre a qualidade da água, análises feitas por décadas, relatórios de especialistas, planejamentos financeiros, esboços de tanques, ideias para a expansão da propriedade. Tudo aquilo havia sido preparado muito antes de Rosana imaginar. O pai realmente acreditava naquele lugar. Mas uma última descoberta a emocionou ainda mais do que tudo o que havia encontrado até aquele momento. No fundo da caixa havia um desenho feito à mão simples, mas incrivelmente familiar aos olhos dela.
Mostrava a antiga casa do sítio completamente transformada, com jardins, varandas ampliadas, árvores ornamentais. Era praticamente a mesma propriedade que agora existia diante dela. Rosana levou a mão à boca em choque. Ele desenhou isso. Seu Manuel observou a imagem. Agora entendo por que nunca quis vender essas terras. Eduardo sorriu. Parece que vocês dois sonharam exatamente o mesmo sonho sem nunca terem conversado sobre isso. Rosana ficou olhando para o desenho durante vários minutos e, naquele instante, compreendeu algo que ficaria para sempre. O pai não havia deixado apenas uma herança, nem apenas uma propriedade. Havia deixado confiança nela. Confiança no talento dela, no seu jeito de ser, na sua capacidade de transformar o que outros ignoravam. E aquela havia sido a maior riqueza que ela poderia ter recebido em toda a sua vida. Maior do que tudo. Alguns meses depois, Rosana e Eduardo se casaram às margens do lago que havia mudado suas vidas para sempre. Familiares, amigos e moradores da região compareceram à cerimônia linda realizada naquele lugar tão especial. Seu Manuel chorou praticamente do início ao fim. Maurício e Suzana estavam presentes, felizes pela irmã. Quando Rosana caminhou em direção ao altar, carregava discretamente no buquê uma cópia da carta do pai. Era sua forma de levá-lo consigo naquele momento tão importante e tão esperado por ela durante tanto tempo. O sol refletia nas águas tranquilas do lago, o mesmo que todos ignoraram. O mesmo que o pai amava tanto. O mesmo lago que mudou completamente seu destino. Enquanto segurava a mão de Eduardo diante do altar, Rosana sorriu, porque finalmente compreendia toda a verdade que o pai havia guardado com tanto cuidado. Seu pai nunca lhe deu o caminho mais fácil. Ele lhe deu a oportunidade de construir algo extraordinário. E ela havia honrado essa confiança da forma mais bonita e verdadeira que poderia ter imaginado fazer. A vida costuma surpreender justamente quando tudo parece decidido. Rosana acreditou ter sido a menos favorecida. Enquanto os irmãos receberam propriedades prontas, ela ficou com um sítio abandonado que ninguém queria ali. Foi humilhada, abandonada pelo namorado, desacreditada por quase todos e obrigada a recomeçar do zero. Mas no fim, descobriu uma verdade que mudou sua forma de enxergar o passado completamente de vez para sempre.